Antes mesmo do início dos tempos, antes mesmo que as estrelas brilhassem no céu noturno e antes mesmo que o homem andasse na terra, Deus criou seres magníficos para servi-lo e adorá-lo. Entre esses seres celestiais surgiu um dos guerreiros mais poderosos que o céu já conheceu. O arcanjo Miguel, seu nome ecoa pelos salões celestiais como um lembrete da grandeza de Deus. Miguel não é um anjo qualquer. Ele é um dos principais comandantes das hostes celestiais, um dos 7 arcanjos que estão diante do trono do Altíssimo. Sua história é de lealdade inabalável, força incomparável e devoção completa ao seu Criador. Embora a Bíblia não revele todos os mistérios sobre os anjos, ela oferece vislumbres poderosos do papel único de Miguel nos planos divinos de Deus. Vamos descobrir juntos por que o arcanjo Miguel é considerado o anjo mais poderoso e como sua existência revela a majestade de Deus no reino celestial. Os nomes carregam poder e propósito. O nome Miguel, do hebraico Miki, contém em si a essência de sua missão. Mei significa quem, K significa semelhante e L se refere a Deus. Juntos, eles formam a profunda questão: quem é como Deus? Este nome não é apenas uma identificação, mas uma declaração de fé, um lembrete constante de que ninguém se compara ao Criador. Quando o profeta Daniel recebeu visões sobre o fim dos tempos, ele mencionou este poderoso arcanjo em Daniel 12:1. Naquele momento, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, surgirá. Nesta passagem, vemos que Miguel não é meramente um mensageiro, mas um príncipe celestial, um defensor do povo de Deus. Seu nome ressoa como uma declaração de guerra contra qualquer ser que ouse rivalizar ou se elevar acima do Senhor. Esta questão em forma de nome tornou-se a característica definidora de Miguel. Quando a rebelião surgiu no céu, foi este lembrete de quem é como Deus que ecoou enquanto ele liderava os anjos fiéis contra aqueles que ousavam desafiar a autoridade divina. O nome de Miguel é, portanto, tanto uma pergunta quanto uma resposta proclamando a supremacia absoluta de Deus sobre toda a criação, mesmo antes da luz ser separada das trevas. Deus criou os magníficos seres celestiais chamados anjos. Embora a Bíblia não descreva o momento exato da criação do anjo, isso deixa claro que eles existiam antes da fundação da terra, como visto em Jó 38, 4-7. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você entende quem marcou suas dimensões. Certamente você sabe quem estendeu uma linha de medição sobre ela. Quais foram seus fundamentos, ou quem colocou sua pedra fundamental enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas? E todos os anjos gritavam de alegria entre esses primeiros seres criados. Miguel foi formado não apenas como um anjo comum, mas como um dos principais. A Bíblia não dá detalhes específicos sobre seu processo de criação, mas sabemos que ele veio à existência pela palavra de Deus, conforme descrito no Salmo 148, 22p. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todas as suas hostes celestiais. Louvem-no o nome do Senhor, pois por sua ordem eles foram criados. Miguel nasceu para servir, adorar e cumprir propósitos divinos, ao contrário dos humanos que foram feitos pequenos. Menor que os anjos, como afirma o Salmo 85. Miguel já havia sido criado com extraordinário poder e inteligência desde o princípio. Como todos os anjos, ele foi formado como um ser espiritual imortal, não limitado pelas restrições físicas que conhecemos, capaz de se mover entre os reinos celestial e terrestre de acordo com a vontade de Deus. O reino celestial é organizado em uma notável estrutura hierárquica. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente todas as 9 ordens angelicais, várias passagens nos dão vislumbres desta organização divina. Colossenses 1:16 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis, invisíveis,
sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, sejam autoridades. Tudo já havia sido criado por ele e para ele, dentro desta estrutura celestial de tronos, dominações, principados e potestades. Miguel ocupa uma posição de destaque como um dos arcanjos. Em Judas 1:9, ele é claramente identificado. Mas Miguel, o arcanjo, quando disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a fazer uma acusação caluniosa contra ele, mas disse: "O Senhor repreende você." O título arcanjo significa anjo-chefe ou anjo da mais alta posição, marcando seu status elevado. A tradição identifica 7 arcanjos que estão diante do trono de Deus, com base em passagens como Apocalipse 8:2. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, embora a Bíblia cite especificamente apenas Miguel e Gabriel. O papel de Miguel, como um dos 7 arcanjos, lhe concede autoridade especial, como o próprio Gabriel declarou em Lucas 1:19. Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus. Da mesma forma, Miguel está constantemente na presença divina, pronto para executar ordens celestiais com poder e autoridade. Poucos seres criados têm o privilégio de servir tão perto do trono de Deus como o arcanjo Miguel. Essa proximidade não foi concedida por acaso, mas conquistada por meio de lealdade inabalável e devoção completa. No livro de Daniel, vemos referências a essa posição especial quando Miguel é chamado de um dos principais príncipes. Daniel 10:13. E Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel 12:1. O profeta. A visão de Isaías nos oferece um vislumbre do ambiente celestial onde Miguel serve. Eu vi o Senhor alto e exaltado sentado em um trono, e a aba de seu manto enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 delas cobriam seus rostos. Com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Isaías 6:12. Embora Miguel não seja mencionado diretamente nesta passagem, ela ilustra a atmosfera sagrada na qual os anjos mais elevados ministram como guardiões da glória divina. Miguel permanece vigilante, protegendo a santidade do trono de Deus. Esta posição de confiança permite que ele receba comandos diretamente do Altíssimo, como visto em Apocalipse 12:7, onde ele lidera os exércitos celestiais contra o dragão. Então uma guerra eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. O papel de Miguel como guardião da glória divina o coloca entre os seres mais próximos de Deus, constantemente banhados a luz da presença divina, absorve a sabedoria e o poder que fluem diretamente do trono celestial. Deus equipou Miguel com atributos excepcionais para cumprir sua missão celestial. Sua força não é comum mesmo entre os seres angelicais. Quando Daniel recebeu visões sobre o fim dos tempos, um anjo lhe disse: "O príncipe do reino persa resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar." Daniel 10:13. Este relato revela que Miguel possui poder suficiente para confrontar forças espirituais que nem mesmo outros anjos poderosos conseguiriam superar sozinhos. A lealdade de Miguel a Deus é inabalável. Enquanto 1/3 dos anjos foi seduzido pela rebelião de Lúcifer, Miguel permaneceu firme em sua devoção ao Criador. Em Apocalipse 127:9, lemos: "Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu." Esta passagem destaca não apenas a força física de Miguel, mas também sua força de caráter e compromisso com a verdade e a justiça divinas. O discernimento de Miguel é evidente em seu confronto com Satanás sobre o corpo de Moisés, como mencionado em Judas 1:9. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés,
Não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: O Senhor te repreenda mesmo diante de seu inimigo. Miguel demonstrou sabedoria ao respeitar a autoridade divina e abster-se de fazer acusações por si mesmo, confiando em vez disso no julgamento de Deus. Esses atributos, força extraordinária, lealdade inabalável e discernimento aguçado, fazem de Miguel o instrumento perfeito nas mãos de Deus para liderar os exércitos do céu nas raras ocasiões em que humanos vislumbraram anjos. Suas aparências foram descritas como majestosas. O arcanjo Miguel, como um dos principais guerreiros do céu, é frequentemente associado a símbolos de poder e autoridade divinos. Embora a Bíblia não detalhe suas roupas especificamente, alguns textos oferecem pistas sobre sua possível aparência. Quando Josué encontrou um ser celestial, antes da batalha de Jericó, ele viu um homem parado à sua frente com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhum dos dois respondeu ele. Mas como comandante do exército do Senhor, eu agora vim. Josué 5, 13 a 14. Muitos estudiosos acreditam que este comandante pode ter sido Miguel, visto que ele lidera os exércitos celestiais. A espada flamejante é um símbolo frequentemente associado a Miguel, representando a justiça divina e a defesa dos propósitos de Deus. Em Apocalipse 1:16, Cristo é descrito como tendo uma espada afiada de 2 gumes, saindo de sua boca, simbolizando a palavra de Deus como o executivo da vontade divina. Miguel exerce a autoridade dessa mesma palavra. A armadura celestial que protege este arcanjo não é feita de materiais terrenos, mas de justiça e verdade, como Paulo descreveu em Efésios 6, 14 e 17. A armadura espiritual inclui a cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito como defensor da verdade divina. Miguel está sem dúvida vestido com proteção semelhante em escala celestial, refletindo luz e glória, enquanto cumpre suas missões divinas. A liderança no reino de Deus não é tomada, é concedida. Miguel não se proclamou comandante, mas recebeu essa autoridade diretamente do Criador. Em Daniel 10:21, um anjo se refere a ele como Miguel, seu príncipe, indicando um papel de liderança designado por Deus. O título de príncipe implica autoridade real, alguém que governa por delegação do Rei dos Reis. A extensão do poder concedido a Miguel se torna evidente. Em Apocalipse 12:17, então uma guerra eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Observe como o texto diz que seus anjos estavam sob o comando de Miguel. Isso mostra claramente que Deus colocou legiões inteiras de seres celestiais sob sua autoridade. A confiança de Deus em Miguel é demonstrada pela magnitude das responsabilidades confiadas a ele em Apocalipse 12:17. Daniel 12:1. Deus é descrito como o grande príncipe que protege o povo de Deus. Quando Deus precisava de alguém para defender o povo de Deus, escolhido durante um período de angústia sem precedentes. Deus nomeou Miguel para esta tarefa crítica. Esta autoridade não se baseia em mérito ou ambição pessoal, mas na escolha soberana de Deus, como Jesus ensinou em Mateus 20, 26, 27. Não será assim com vocês. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser o seu servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o seu escravo. Miguel exemplifica esse princípio no reino celestial. Sua grandeza flui de sua completa submissão à vontade de Deus e de sua inabalável disposição para servir aos propósitos divinos. Agora vamos explorar como a rebelião no céu começou desencadeada pela ambição de Lúcifer. A paz celestial que reinava desde a criação começou a ser perturbada quando pensamentos estranhos surgiram no coração de um dos anjos mais belos que Deus já havia criado. Lúcifer, o portador da luz,
começou a admirar sua própria beleza e a questionar por que ele não podia ser mais do que era. O profeta Ezequiel revela esse processo de corrupção interna em Ezequiel 28, 12 e 15. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Foste ungido como querubim da guarda, pois assim te ordenei. Estavas no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras de fogo. Eras irrepreensível em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se encontrou iniquidade em ti. O profeta Isaías também derrama luz sobre os pensamentos ambiciosos que dominaram Lúcifer. Em Isaías 14, 12, 14 lemos: Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, foste lançado à terra, tu que outrora abatias as nações. Disseste em teu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, sentarei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas mais elevadas do monte. Zapom, subirei acima do topo das nuvens, farei a mim mesmo semelhante ao Altíssimo. Assim começou a discórdia nos céus outrora perfeitos, onde a rebelião nunca antes existira. O desejo de ser como Deus começou a corromper o coração daquele que deveria liderar a adoração. Agora vamos ver como Lúcifer conseguiu atrair muitos anjos para seu lado na rebelião. O que começou como um pensamento rebelde no coração de Lúcifer, logo se transformou em um movimento de insurreição completo. Com palavras astutas e promessas de liberdade e poder, o anjo caído começou a atrair outros seres celestiais para o seu lado. Sua estratégia era simples, mas eficaz. Questionava a autoridade de Deus e sugeria que havia uma maneira melhor, uma maneira pela qual os anjos poderiam ser mestres de si mesmos. A extensão dessa sedução é revelada no livro do Apocalipse, onde João escreve em Apocalipse 12:4. Sua história varreu 1/3 das estrelas do céu e as lançou para a terra. As estrelas aqui simbolizam os anjos que foram enganados e atraídos para a rebelião. 1/3 de todos os anjos, um número impressionante, foi persuadido a se voltar contra seu Criador. O apóstolo Pedro nos dá mais detalhes em 2 Pedro 2:4. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas enviaram para o inferno, colocando-os em correntes de escuridão, para serem mantidos para julgamento. E Judas acrescenta no versículo 6 de sua carta: E os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria habitação, ele os manteve na escuridão, presos com correntes eternas para julgamento no grande dia. Esses anjos trocaram a glória da presença de Deus por promessas vazias de autonomia. Deus desistiram de suas posições de honra no céu para seguir aquele que se opôs ao plano divino. Nunca antes tantos seres celestiais se uniram em oposição ao seu Criador. Agora veremos como Miguel descobriu a rebelião que estava se formando, enquanto Lúcifer espalhava sementes de rebelião pelos salões celestiais. Miguel permaneceu fielmente no trono de Deus. Foi nesses momentos de proximidade com o Criador que a conspiração não pôde mais permanecer oculta. Deus, que conhece todos os corações, revelou ao seu fiel arcanjo o que estava se desenrolando nos cantos distantes do reino celestial. Embora a Bíblia não detalhe exatamente como Miguel descobriu a conspiração, podemos ver nas Escrituras como ele respondeu. Seu próprio nome, Miguel, que é como Deus, tornou-se sua declaração de lealdade em o rosto da crescente rebelião, enquanto Lúcifer proclamava em Isaías 14:14: Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Respondeu Miguel com a verdade fundamental: ninguém é como Deus. A descoberta de tal traição deve ter sido um momento de profunda tristeza para Miguel. Seres criados para adorar estavam agora se voltando contra seus próprios anjos criadores, que antes serviram ao lado dele, estavam sendo atraídos por mentiras. O apóstolo João nos dá um vislumbre do conflito que se seguiu em Apocalipse 12:7. Então a guerra eclodiu no céu.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram diante dessa traição. Miguel não hesitou. Seu caminho estava livre para defender a honra de Deus e a ordem divina estabelecida desde o início. A batalha pelas mentes e corações dos anjos havia começado. E Miguel, o fiel arcanjo, estava pronto para liderar os exércitos do céu contra o único. Quem ousou desafiar o Altíssimo? Agora veremos como todos os anjos tiveram que fazer uma escolha final. O momento da verdade havia chegado no céu. Não havia mais espaço para neutralidade ou indecisão. Cada anjo agora enfrentava a maior escolha de sua existência: permanecer leal ao Criador ou juntar-se à rebelião. Miguel percorreu os domínios celestiais proclamando o ultimato de Deus e convocando todos os seres celestiais a declararem sua posição. A escolha diante deles era clara, como Jesus explicaria mais tarde em Mateus 12:30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Não havia meio termo, nenhuma terceira opção. Cada anjo tinha que decidir se serviria a Deus ou seguiria Lúcifer. Em sua rebelião, muitos já haviam sido influenciados pelas promessas de Lúcifer, como João viu. Em Apocalipse 12:4, sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu, mas agora, diante do ultimato divino, a linha foi traçada. De um lado estavam aqueles que, como Miguel, declararam: quem é como Deus? Reconhecendo a supremacia absoluta do Criador. Do outro lado, estavam aqueles que, como Lúcifer, disseram em seus corações, conforme registrado em Isaías 14:13-14: eu ascenderei e me farei semelhante ao Altíssimo. As Escrituras revelam o resultado dessa divisão celestial em Apocalipse 12:8. Mas ele não foi forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. A escolha havia sido feita e não havia como voltar atrás. Aqueles que escolheram a rebelião estavam prestes a enfrentar o terrível custo de sua decisão, enquanto aqueles que permaneceram fiéis se preparavam para a batalha que mudaria para sempre a história do céu. Agora veremos como Miguel organizou as forças celestiais para a batalha, com a linha divisória claramente traçada entre os fiéis e os rebeldes. Chegou a hora de organizar as defesas do céu. Por causa de sua lealdade inabalável e posição exaltada, Miguel foi nomeado comandante supremo dos exércitos celestiais. Sob sua liderança, os anjos que permaneceram leais se reuniram prontos para defender a honra de Deus e a ordem divina do universo. O livro de Apocalipse nos oferece um vislumbre dessa organização militar celestial, quando diz em Apocalipse 12:7: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Observe a frase seus anjos. Estes eram os guerreiros que serviriam sob o comando direto de Miguel, reconhecendo a autoridade designada por Deus como seu líder. Em Daniel vemos mais evidências do papel de Miguel como um comandante militar celestial. Deus é chamado em Daniel 12:1 de grande príncipe e em Daniel 10:13 de um dos principais príncipes. A palavra príncipe aqui carrega conotações militares e de liderança, indicando que Miguel não era apenas um guerreiro, mas também um estrategista e comandante. A formação deste exército celestial seguiu padrões divinos de ordem e propósito. Paulo escreveria mais tarde em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Da mesma forma que Miguel organizou seus guerreiros celestiais, preparando-os para o conflito vindouro. Cada anjo tinha um lugar designado, cada esquadrão, sua missão específica, todos unidos, sob o comando do arcanjo, que carregava a pergunta e a declaração mais poderosa do universo: quem é como Deus? Agora acompanharemos o confronto decisivo. Entre as forças de Miguel e as forças de Satanás, o momento do confronto direto havia chegado aos reinos celestiais. O exército estava em lados opostos,
De um lado, Miguel liderava os anjos fiéis. Do outro, o grande dragão Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o adversário, comandava os rebeldes. O que se seguiu foi o maior conflito já testemunhado no céu. Uma batalha não apenas de força, mas de verdade contra falsidade, de lealdade versus traição. João nos conta o relato deste confronto épico em Apocalipse 12, 7 e 8. Então uma guerra eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas eles não eram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. A batalha foi feroz, mas o resultado nunca foi verdadeiramente questionado. Aqueles que se opuseram ao Todo-Poderoso nunca poderiam prevalecer. No centro deste conflito cósmico estavam os dois comandantes. Miguel, cujo próprio nome desafiava o orgulho do inimigo, e o dragão que havia ousado tentar uma tomada do trono de Deus. Entre eles não havia apenas um choque de poder, mas uma colisão fundamental de princípios. Michael lutou pela verdade de que somente Deus é supremo, enquanto o dragão defendia a mentira de que os seres criados poderiam rivalizar com seu Criador. A batalha no céu revelou a todos os seres criados que a rebelião contra Deus traz consequências, como Paulo escreveria mais tarde em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Para os anjos rebeldes, o resultado foi a expulsão do céu e a perda de sua posição original, um destino terrível para seres que antes conheciam a glória da presença divina. Agora veremos o resultado final da batalha e a expulsão dos anjos rebeldes. A batalha celestial atingiu seu clímax quando Miguel e seus anjos, fortalecidos pela força divina, avançaram contra as forças de Satanás. O confronto foi decisivo e o resultado final. João descreve o que aconteceu em Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que desvia o mundo inteiro. Deus foi lançado à terra e seus anjos com ele. Esta não foi uma vitória parcial ou temporária. Os rebeldes foram totalmente derrotados e expulsos da presença de Deus, como lemos novamente em Apocalipse 12, 8. Eles não eram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. O próprio Jesus se referiu a este evento quando disse aos seus discípulos, em Lucas 10:18, eu vi Satanás cair como um raio do céu. No céu, a expulsão foi total e irreversível. Pedro descreve o destino dos anjos caídos em 2 Pedro 2, 4. Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os enviou para o inferno, colocando-os em cadeias de escuridão para serem julgados. O céu foi purificado da rebelião graças à firme liderança de Miguel e à lealdade dos anjos que estavam com ele. Uma voz de louvor seria ouvida nos céus, como João registra em Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz alta no céu dizer: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias. A justiça havia triunfado, a ordem foi restaurada, e Miguel, o grande príncipe, havia cumprido sua missão de preservar a santidade do reino celestial. Agora descobriremos como Miguel assumiu novos papéis. Após a batalha com a vitória garantida e os rebeldes expulsos, era hora de restabelecer a ordem no céu. Miguel, tendo provado sua lealdade e liderança durante o conflito, foi incumbido de novas e importantes responsabilidades. O céu, agora purificado da rebelião, precisava ser reorganizado para continuar cumprindo os propósitos divinos. Os anjos que permaneceram fiéis foram reafirmados em suas posições, enquanto novos papéis foram criados para preencher o vazio deixado pelos rebeldes, como Paulo sugere em Efésios 1:21. Existem governantes, autoridades, poderes e domínios no reino espiritual, e após a guerra, essa estrutura precisou ser reconfigurada. Miguel, já descrito como um dos principais príncipes em Daniel 10:13, assumiu responsabilidades ainda maiores.
seu papel como protetor do povo de Deus tornou-se mais evidente, como vemos em Daniel 12:1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará além de seus deveres de proteção. Miguel também recebeu autoridade para continuar se opondo às forças do mal que agora operam na terra. Em Judas 1:9, o vemos ativo mesmo após a grande batalha. Mas Miguel, o arcanjo, quando ele disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou fazer uma acusação caluniosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." A reorganização do reino celestial após a guerra marcou um novo capítulo na história da criação. Em sua infinita sabedoria, Deus usou até mesmo este episódio trágico de rebelião para revelar mais de sua justiça e glória, e Miguel, o fiel arcanjo, encontrou-se mais perto do que nunca do trono, servindo como guardião não apenas do céu, mas também do povo escolhido de Deus na terra. Agora vamos explorar como Miguel assumiu o papel especial de guardião do povo de Israel. Quando Deus escolheu uma nação para ser sua possessão especial, ele também nomeou um poderoso guardião para protegê-la. O arcanjo Miguel recebeu esta honra única de servir como defensor celestial de Israel. Esta designação não foi acidental, mas sim parte do plano divino de Deus para preservar o povo por meio do qual o Messias viria. No livro de Daniel, encontramos a referência mais clara a este papel especial. Daniel 12:1 registra: "Naquele tempo Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará." Esta passagem mostra que Miguel não é apenas um guardião qualquer, mas o grande príncipe especificamente designado para defender Israel. A função protetora de Miguel está enraizada na aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 12:3. Deus prometeu: "Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você." Para cumprir essa promessa de proteção, Deus nomeou Miguel como o campeão celestial de o povo de Deus, escolhido ao longo da história de Israel. Podemos observar momentos em que intervenções divinas pouparam o povo da aniquilação durante o êxodo do Egito. Êxodo 14:19-20 descreve: "Então o anjo de Deus que viajava à frente do exército de Israel retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também se moveu da frente e ficou atrás deles, colocando-se entre os exércitos do Egito e de Israel." Muitos estudiosos acreditam que este anjo de Deus pode ter sido Miguel cumprindo seu papel de protetor, mesmo nos períodos mais difíceis da história de Israel. Miguel permaneceu vigilante, garantindo que o povo escolhido de Deus fosse preservado para o cumprimento dos propósitos divinos. Agora vamos explorar um dos relatos mais impressionantes de guerra espiritual envolvendo Miguel, registrado no livro de Daniel. Enquanto Daniel orava e jejuava por 3 semanas, uma batalha intensa se desenrolou no reino invisível. Um mensageiro celestial foi enviado a Daniel, mas encontrou feroz oposição espiritual. Em Daniel 10:12-13, o mensageiro explica: "Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino persa resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia." Esta passagem levanta o véu que separa o mundo físico do espiritual, revelando que batalhas invisíveis estão constantemente ocorrendo. O príncipe do reino persa não era um governante humano, mas uma entidade espiritual com autoridade sobre aquela região que se opunha aos planos de Deus para Israel. A intervenção de Miguel foi necessária para superar essa resistência, pois um dos principais príncipes, Miguel, tinha autoridade e poder para confrontar essa força espiritual. O mensageiro reconhece que sem a ajuda de Miguel,
ele não teria sido capaz de romper a barreira espiritual para alcançar Daniel. Mais tarde, em Daniel 10:20, o mensageiro acrescenta: "Você sabe por que vim a você. Em breve retornarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá, mas primeiro lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe." Esta declaração confirma que Miguel não estava apenas envolvido em batalhas isoladas, mas estava continuamente envolvido em um conflito espiritual mais amplo, defendendo o povo de Deus contra as forças das trevas. Em seguida, veremos um confronto direto entre Miguel e Satanás, um encontro que revela muito sobre o caráter e a autoridade do arcanjo. Um dos episódios mais intrigantes envolvendo Miguel é mencionado na curta carta de Judas. Ela descreve uma disputa direta com Satanás sobre o corpo de Moisés. Em Judas 1:9, lemos: "Mas Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele uma sentença de maldição, mas disse: 'O Senhor te repreenda.'" Este breve relato nos transporta para um momento após a morte de Moisés, quando seu corpo se tornou o objeto de discórdia entre Miguel e Satanás. Em Deuteronômio 34, 5 e 6, aprendemos que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor havia dito que ele o enterrou em Moabe, no vale em frente a Bet-pura, mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. O sepultamento especial, realizado pelo próprio Deus, parece estar conectado à disputa mencionada por Judas. O que torna este episódio particularmente notável é a atitude de Miguel em relação ao seu arqui-inimigo. Mesmo com toda a autoridade e poder de um arcanjo, Miguel não assumiu o direito de julgar ou condenar Satanás. Em vez disso, ele simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Esta resposta demonstra o profundo respeito de Miguel pela autoridade divina e seu reconhecimento de que o julgamento final pertence somente a Deus. Este confronto sobre o corpo de Moisés também revela que há uma batalha em andamento sobre o legado dos servos de Deus, que Satanás busca corromper até mesmo a memória daqueles que serviram fielmente ao Senhor. Mas Miguel permanece vigilante, não apenas protegendo o povo de Deus durante a vida, mas também honrando sua memória após a morte. Agora exploraremos o papel de Miguel nas profecias do fim dos tempos reveladas ao profeta Daniel. Entre as profecias mais inspiradoras das Escrituras estão as visões dadas a Daniel sobre o futuro distante. Em um momento-chave dessas revelações, Miguel é mencionado com destaque em Daniel 12:3, onde lemos: "Naquele tempo Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo todos cujo nome for encontrado, escrito no livro, serão libertados. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são sábios brilharão como o fulgor dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça como as estrelas para todo o sempre." Esta passagem profética coloca Miguel no centro dos eventos finais da história humana, no momento da maior tribulação, quando as forças do mal reunirão todo o seu poder contra o povo de Deus. Miguel surgirá como seu defensor. Esta expressão indica uma intervenção divina decisiva e poderosa por meio do arcanjo. O tempo descrito como de angústia como nunca aconteceu marca o clímax da luta cósmica entre o bem e o mal. É significativo que neste momento crucial, Deus nomeie Miguel como o campeão celestial de o povo de Deus. A mesma figura angelical que expulsou Satanás do céu no início, irá mais uma vez confrontar as forças das trevas no fim dos tempos. A profecia continua descrevendo a ressurreição dos mortos e o julgamento final, eventos intimamente ligados à ascensão de Miguel.
Isso sugere que o papel do arcanjo não é apenas proteger o povo de Deus, mas também inaugurar a transição da história para a eternidade. Agora vamos ver como Miguel protegeu o povo de Deus durante o difícil período do exílio babilônico, quando Jerusalém caiu e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Parecia que as promessas de Deus haviam falhado. Porém, mesmo durante esse período de disciplina nacional, a proteção divina permaneceu sobre os fiéis. O livro de Daniel nos dá vislumbres de como o arcanjo Miguel continuou seu papel como guardião de Israel mesmo durante o cativeiro. De fato, Daniel 10, 21. O mensageiro celestial revela a Daniel: ninguém me apoia contra eles exceto Miguel, seu príncipe. Esta declaração mostra que mesmo quando o povo estava disperso e sob domínio estrangeiro, seu príncipe celestial ainda lutava por eles nos reinos espirituais. Durante o exílio, encontramos exemplos notáveis de proteção divina em Daniel 3, quando Hananias, Misael e Azerias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram lançados na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor ficou atônito e exclamou em Daniel 3:25: Eis que vejo 4 homens andando no fogo soltos e ilesos, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Em Daniel 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele testifica em Daniel 6:22: Meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Deus, não me fizeram mal, porque fui considerado inocente aos seus olhos. Muitos estudiosos acreditam que essas intervenções sobrenaturais podem ter sido obra de Miguel, cumprindo sua missão de proteger o povo escolhido. O exílio babilônico testou severamente a fé de Israel, mas também demonstrou que a proteção divina, exercida pelo arcanjo Miguel, não era limitada por fronteiras geográficas ou condições políticas. Mesmo no exílio, os fiéis permaneciam sob os cuidados vigilantes de seu grande príncipe celestial. Agora vamos analisar mais de perto um dos episódios mais dramáticos de intervenção divina durante o exílio babilônico, um evento no qual muitos acreditam que Miguel estava presente. Daniel capítulo 3 conta a história de 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Enfurecido com a rebeldia deles, o rei ordenou que fossem jogados em uma fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que os jogaram no fogo morreram nas chamas. Mas algo extraordinário aconteceu em Daniel 3:24-2. Lemos a reação do rei. Então, o rei Nabucodonosor se levantou de um salto admirado e perguntou a seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Deus, responderam, certamente, majestade. Deus disse: Vejam, vejo 4 homens andando no fogo soltos e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. Esta quarta figura, descrita pelo rei pagão como sendo semelhante a um filho dos deuses, tem sido interpretada de várias maneiras. Alguns veem isso como uma aparição pré-encarnada de Cristo, enquanto outros acreditam que foi um anjo enviado para proteger os fiéis. Considerando o papel de Miguel como guardião de Israel, é plausível que ele fosse esta figura misteriosa. A proteção era tão completa que quando os jovens saíram da fornalha, Daniel 3:27 nos diz: Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros reais se aglomeraram ao redor deles e viram que o fogo não havia danificado seus corpos, nem um fio de cabelo de suas cabeças estava chamuscado. Suas vestes não estavam queimadas e não havia cheiro de fogo neles. Este extraordinário milagre demonstra o poder da proteção divina sobre os fiéis e sugere que, quando necessário, Miguel pode manifestar-se visivelmente para cumprir seu papel como guardião do povo escolhido de Deus. A seguir, vamos explorar como Miguel se envolve em batalhas espirituais que impactam direto nos reinos e nações terrestres.
As Escrituras nos oferecem vislumbres de uma realidade invisível aos olhos humanos. Há um conflito espiritual em andamento que influencia os eventos na Terra. O arcanjo Miguel está no centro deste combate, opondo-se às forças das trevas, que buscam controlar as nações e frustrar os propósitos divinos. Em Daniel 10:13, o mensageiro celestial revela: "O príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar." Esta passagem sugere que seres espirituais chamados príncipes estão associados a nações específicas e podem se opor aos mensageiros de Deus. Mais tarde, em Daniel 10:20, o mensageiro acrescenta: "Em breve retornarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá." Isso indica que, à medida que impérios terrestres surgem e caem em batalhas correspondentes, ocorrem no reino espiritual. O apóstolo Paulo elabora este conflito invisível em Efésios 6:12. "Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais." Esta descrição confirma que existem vários níveis de autoridade espiritual trabalhando juntos para se opor aos planos de Deus. Como um dos principais príncipes, Miguel tem autoridade para confrontar esses poderes das trevas. Suas batalhas não são meramente defensivas, mas estratégicas, visando garantir que a vontade de Deus prevaleça mesmo diante da oposição espiritual. Quando líderes e nações tomam decisões que afetam o povo de Deus, podemos ter certeza de que Miguel está trabalhando ativamente nos bastidores, lutando contra as influências malignas que tentam manipular os eventos terrestres. Agora vamos descobrir como Miguel desempenhou um papel na proteção do próprio Filho de Deus durante sua missão terrena. Quando o Verbo se fez carne e viveu entre nós, o inimigo tentou de todas as maneiras destruir o Messias prometido desde o momento do nascimento de Jesus. Podemos ver sinais da proteção celestial que o cercava em Apocalipse 12. Encontramos uma visão simbólica que muitos interpretam como uma referência ao nascimento de Cristo e à proteção divina que o cercava em Apocalipse 12:45. João escreve: "Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu, e lançando-as à terra, o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que pudesse devorar seu filho. No momento em que ele nasceu, ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono." A tentativa de Satanás de devorar a criança pode ser vista no massacre dos inocentes ordenado por Herodes, conforme registrado em Mateus 2:16. No entanto, Jesus foi protegido pelo aviso angélico dado a José em Mateus 21:13. Quando eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. "Levante-se", disse ele. "Pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar a criança para matá-la." Embora Miguel não seja explicitamente mencionado nesses eventos, seu papel como o grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel 12:1 sugere fortemente que seu envolvimento na proteção do Messias, a criança mais importante já nascida na nação de Israel. Durante o ministério de Jesus, houve momentos em que ele foi sobrenaturalmente protegido. Lucas 4:29-30. Quando uma multidão tentou jogá-lo de um penhasco, lemos: "Mas Jesus passou pelo meio da multidão e seguiu seu caminho." Na última semana antes da crucificação, Jesus disse em Mateus 26:53: "Vocês acham que eu não posso invocar meu Pai, e ele imediatamente colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, como comandante dos exércitos celestiais?" Miguel certamente estaria à frente dessas legiões, pronto para proteger o Filho de Deus se recebesse a ordem de fazê-lo. Agora vamos explorar como Miguel esteve ativo durante o período entre a ascensão de Jesus
e os eventos finais da história após a ascensão de Cristo, e o estabelecimento das Escrituras da Igreja parece silenciar em relação à atividade do arcanjo Miguel. No entanto, esse aparente silêncio não implica inatividade como o principal guardião do povo de Deus. Miguel continua seu papel protetor agora estendido à Igreja, ao Israel espiritual, como Paulo nos ensina em Gálatas 3, 29. Se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão, e ele é conforme a promessa. Esta ligação entre a Igreja e o Israel físico sugere que a proteção que Miguel outrora deu à nação escolhida agora se estende aos seguidores de Cristo em todo o mundo, enquanto as batalhas espirituais continuam como Paulo descreve em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Miguel permanece ativo nos bastidores, restringindo as forças que se opõem ao avanço do Evangelho. O próprio Jesus falou sobre a proteção angélica para os fiéis em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Se anjos individuais são designados para proteger os pequeninos, quanto mais o arcanjo Miguel estaria envolvido na proteção do corpo de Cristo como um todo. Esta aparente era de silêncio é, na verdade, um tempo de vigilância constante. Miguel aguarda o momento designado por Deus, quando seu papel será tornar-se novamente visível e decisivo nos eventos finais da história humana. A seguir, examinaremos como Miguel está intimamente ligado aos eventos do julgamento final à medida que a história humana avança em direção ao seu clímax. O arcanjo Miguel assume um papel cada vez mais proeminente. As Escrituras o associam diretamente aos eventos apocalípticos que marcarão o fim desta era. Seu papel como arcanjo do julgamento torna-se evidente em várias passagens. O apóstolo Paulo nos dá um vislumbre desse papel em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Embora Miguel não seja nomeado, muitos estudiosos identificam isso. A voz do arcanjo como sua, visto que ele é o único explicitamente mencionado como arcanjo nas Escrituras. Essa conexão com a ressurreição dos mortos é reforçada na profecia de Daniel 12, b, onde a intervenção de Miguel está diretamente ligada à ressurreição. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Jesus também fala de anjos envolvidos no julgamento em Mateus 13, 41-42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que praticam o mal serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Como comandante dos exércitos angelicais, Miguel teria um papel fundamental na execução desses julgamentos à medida que o fim se aproxima. Miguel se prepara para sair de sua posição aparentemente silenciosa e assumir um papel ativo e visível nos eventos finais, que separarão permanentemente os fiéis de os infiéis. Agora exploraremos o papel de Miguel como o arauto do retorno glorioso de Cristo. Um dos momentos mais esperados na história da redenção é o retorno de Jesus em glória. As Escrituras associam este evento ao som de uma poderosa trombeta, anunciando ao mundo a chegada do Rei dos Reis. O arcanjo Miguel parece ter um papel central neste anúncio cósmico. Paulo descreve este momento em 1 Tessalonicenses 4,16. O próprio Senhor descerá do céu com uma grande ordem à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui vemos uma sequência clara, uma ordem divina seguida pela voz do arcanjo e o som da trombeta precedendo a descida do Senhor. Jesus também menciona esta trombeta em Mateus 24:31. Deus enviará os seus anjos com um toque de trombeta forte, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus à outra. O anúncio audível não será apenas um sinal, mas um chamado para reunir os escolhidos de Deus de todo o mundo. Paulo acrescenta mais detalhes em 1 Coríntios 15, 51, 52. Ouçam. Eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num piscar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e seremos transformados como o único arcanjo especificamente nomeado na Bíblia, e aquele que está mais próximo do trono de Deus. Miguel é o candidato mais provável para ser a voz que anuncia o retorno de Cristo. Seu papel como o arauto celestial marcará o início da fase final da vitória de Deus sobre o mal. Agora veremos como Miguel desempenha um papel crucial na proteção dos fiéis durante o período de maior sofrimento da história humana. As Escrituras falam de um tempo de angústia sem precedentes que precederá o fim desta era. Será um período de intensa perseguição contra o povo de Deus, quando as forças do mal lançarão seu ataque final e mais desesperado. É neste momento crítico que Miguel se levantará como o defensor dos escolhidos. Daniel nos dá a descrição mais clara dessa intervenção em Daniel 121. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Esta passagem revela várias verdades importantes. Primeiro, haverá um tempo de sofrimento como nunca houve na história humana. Segundo, Miguel se levantará neste momento específico, indicando uma intervenção direta e poderosa. Terceiro, o resultado dessa intervenção será a libertação do povo de Deus. Jesus também falou sobre este tempo em Mateus 24, 21 a 22. Pois então haverá grande angústia sem igual desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais será igualada. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles, os dias serão encurtados. A proteção celestial liderada por Miguel será vital para a sobrevivência dos fiéis durante este tempo de provação extrema. A revelação. Apocalipse 12, 13, 17 usa linguagem simbólica para descrever essa proteção. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas à mulher foram dadas as duas asas de uma grande águia para que voasse para o lugar preparado para ela no deserto, onde seria cuidada por um tempo, tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Essa proteção sobrenatural durante a tribulação reflete a intervenção de Miguel em favor do povo de Deus. Agora exploramos o clímax do conflito espiritual, quando Miguel confrontará Satanás na batalha final desde a rebelião original no céu. Miguel e Satanás têm sido adversários, o que começou com a expulsão dos anjos rebeldes, conforme descrito em Apocalipse 12, 7 ou 9, culminará em um confronto final, que em última análise determinará o destino do inimigo. Este será o capítulo final da guerra cósmica, que desdobrado ao longo da história humana em Apocalipse 21, 3. João escreve: E vi um anjo descendo do céu tendo a chave do abismo e segurando na mão uma grande corrente. Deus prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Deus o lançou no abismo, fechou e selou o abismo sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ele deve ser libertado por um curto período de tempo, embora este anjo não seja nomeado.
A autoridade e o poder que ele demonstra ao amarrar Satanás sugerem fortemente que pode ser Miguel o rival constante de Satanás. Este ato de amarrar o inimigo marca o início de um período de paz sem precedentes, durante o qual a influência maligna será contida após os 1000 anos. Apocalipse 22, 72, 10 descreve o confronto final. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairão para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Deus marcharam por toda a largura da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas fogo desceu do céu e os devorou, e o diabo que os enganou foi lançado no lago de enxofre ardente. Nesta batalha decisiva, as forças celestiais, provavelmente lideradas mais uma vez por Miguel, alcançarão a vitória final e absoluta. O inimigo que Miguel se opôs desde o início será finalmente derrotado para sempre. Agora veremos como Miguel está envolvido no glorioso evento da ressurreição dos mortos. Entre todos os eventos que marcam o fim desta era, poucos são tão significativos quanto a ressurreição daqueles que morreram na fé. As Escrituras conectam Miguel diretamente a este momento triunfante, quando os fiéis serão libertos dos laços da morte. Em Daniel 12, 12, 2, lemos a profecia que liga Miguel à ressurreição naquele momento. Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus se levantará. Multidões que dormem no pó da terra despertarão alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta passagem estabelece uma conexão clara entre a ressurreição de Miguel e o despertar dos mortos. Paulo expande esse conceito em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz do arcanjo. Provavelmente Miguel será um dos elementos-chave que inicia a ressurreição. O próprio Jesus falou sobre este evento em João 5, 28, 29. Não se surpreendam com isso, pois vem o tempo em que todos os que estão em seus sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para viver, e aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Enquanto o arcanjo-chefe Miguel aparece para desempenhar um papel especial na libertação dos mortos de seus túmulos, assim como ele lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Judas 1, 9. Deus também participará da libertação final de todos os fiéis de o poder da morte. Esta será a vitória final sobre o último inimigo a ser destruído, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora examinamos como Miguel participa da transferência final de autoridade sobre todas as nações, para Cristo, desde a queda do homem. Os reinos deste mundo têm estado em graus variados, sob a influência do príncipe deste mundo, João 12, 31. No entanto, as Escrituras revelam que chegará um tempo em que toda a autoridade terrena será entregue ao seu legítimo rei Miguel, como comandante dos exércitos celestiais, que terá um papel importante nessa mudança de poder cósmico. Em Apocalipse 11, 1, João escreve: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E este anúncio celestial marca o momento em que todas as nações serão oficialmente colocadas sob o governo de Cristo. Daniel teve uma visão deste mesmo evento em Daniel 7, 13, 14. Na minha visão noturna olhei, e diante de mim estava alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Deus se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Deus recebeu autoridade, glória e poder soberano. Todas as nações e povos de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino
é um que nunca será destruído, como guardião do povo de Deus e defensor de seus interesses. Miguel certamente estará presente neste momento culminante da história redentora após lutar contra os príncipes espirituais que governavam as nações. Daniel 10, 13, 20. Miguel finalmente verá essas mesmas nações colocadas sob o reinado de Cristo. Paulo descreve o objetivo final deste processo em 1 Coríntios 15, 24, 25. Então o fim virá quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído tudo. Domínio, autoridade e poder, pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos sob seus pés. Miguel, que lutou incontáveis batalhas pelos propósitos de Deus, testemunhará a vitória final de Cristo sobre todos os poderes opostos. Agora vamos analisar o papel contínuo de Miguel na eternidade após a conclusão do plano redentor de Deus, quando a história da redenção atingir seu clímax, quando o céu e a terra forem renovados e o mal for derrotado permanentemente, a necessidade de guerra espiritual chegará ao fim. No entanto, isso não significa que Miguel ficará sem um papel como um dos seres celestiais mais elevados. Seu lugar de honra diante do trono de Deus permanecerá por toda a eternidade em Apocalipse, de 1:34. João descreve a Nova Jerusalém e ouviu uma voz alta vinda do trono dizendo: Vejam as moradas de Deus, agora estão entre os povos e ele habitará com eles. Deus serão o povo de Deus e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou neste ambiente perfeito. Miguel não precisará mais defender o povo de Deus contra inimigos, pois não haverá nenhum. Em vez disso, seu papel será transformado em um de eterna honra e adoração. Diante do trono, como um dos seres mais próximos de Deus, Miguel continuará a servir em sua presença divina, agora unido aos redimidos de todas as eras. No livro do Apocalipse, vislumbramos o cenário celestial onde Miguel serve. Apocalipse 4, 8 descreve os seres viventes ao redor do trono. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e era coberto de olhos por todo o lado. Mesmo sob suas asas, dia e noite, eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Na nova criação, Miguel continuará sua função principal glorificando a Deus e cumprindo sua vontade. A diferença é que agora não haverá mais guerras para lutar, nem inimigos para confrontar o arcanjo, cujo nome significa quem é como Deus demonstrará por toda a eternidade por meio de seu serviço, que de fato ninguém. Compara-se ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, meu amigo. Chegamos ao fim desta incrível jornada, explorando a história do arcanjo Miguel. Vimos como seu nome, que é como Deus, revela sua missão principal e como ele foi colocado em uma posição única dentro da hierarquia celestial. Seguimos sua liderança na grande batalha contra Lúcifer e os anjos rebeldes. Descobrimos seu papel como protetor de Israel e defensor dos fiéis ao longo dos tempos, e finalmente entendemos como Miguel desempenhará um papel central nos eventos finais da história. Miguel não é apenas mais um anjo. Ele é o campeão celestial de Deus, o guardião de o povo de Deus escolhido, o guerreiro que confronta as forças das trevas e aquele que surgirá nos momentos mais decisivos. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre os grandes personagens da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Você nunca sabe quem pode precisar. Ouça essas verdades hoje. Vamos continuar juntos nessa jornada de descoberta das maravilhas da Palavra de Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.